Muito provavelmente você já ouviu falar no termo apócrifo. O termo apócrifo vem falar a respeito de certos inscritos antigos que são guardados às 7 chaves e muitas das vezes as pessoas nem têm conhecimento a respeito de sua existência. Mas, ultimamente, muitas pessoas tem falado a respeito de alguns famosos livros apócrifos que não estão presentes no nosso cânon bíblico, mas que estão presentes em alguns canons bíblicos dos cristãos. No vídeo de hoje eu estarei trazendo para todos vocês o conhecimento de tais escritos antigos, por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários e também se inscrevam no canal e não se esqueçam de compartilhar este vídeo. Vamos falar a respeito primeiramente da etimologia e da origem da palavra apócrifo, do termo apócrifo. Apócrifo é um termo de origem grega e na nossa língua, no português, é proveniente do latim tardio apócrifos, que significa literalmente secreto. Já no grego se diz apócrifos, que significa basicamente para fora, apó, e Kripiten significa escondido, ou seja, apócrifo significa basicamente escondido daqueles que estão de fora. Portanto, apócrifo significa literalmente oculto, escondido ou guardado. Os livros apócrifos, eles não têm este nome à toa, até porque os católicos antigos, a Igreja Católica Antiga, escondia as 7 chaves, esses livros, para que ninguém pudesse ali ler eles e terem ali os conhecimentos antigos escondidos em tais livros. Algo muito interessante e fascinante que deixa mais ainda misterioso todo esse assunto é que, basicamente, muitos destes livros apócrifos, na verdade, faziam parte dos canones sagrados antigos do povo israelita, do povo hebreu, na época de Jesus e antes da época de Jesus. Algumas traduções da Bíblia, como por exemplo a Bíblia Septuaginta, continha vários outros livros e capítulos adicionais ao livro de Daniel que basicamente falavam de assuntos muito interessantes. Além da Septuaginta, nós também temos o conhecimento dos manuscritos do Mar Morto, que nos mostra que a coletânea de livros sagrados para os judeus antigos era muito maior do que o nosso cânon atual de 66 livros. Mas a verdade é que o nosso cânon tem 66 livros, já outros canons têm muitos mais outros livros. Curiosamente, existiu o cânon católico, o cânon etíope, entre vários outros canones bíblicos. Muitos desses livros foram retirados pela Igreja Católica da Bíblia Sagrada e retiraram eles, e eles não mais estão presentes na nossa Bíblia, mas a própria Bíblia, em seus 66 livros, menciona a existência de tais escritos e, curiosamente, menciona até mesmo passagens grandes de tais livros, como, por exemplo, nós podemos ver o livro dos justos, o livro de Iachar ser citado nas Escrituras Sagradas, e também nós podemos ver o livro de Enoque ser citado nas Escrituras Sagradas mais de uma vez. A partir de agora eu estarei falando uma lista de livros que são mencionados pelos próprios livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento da Bíblia que mencionam tais escritos, de livros que também pertenciam aí ao cânon antigo dos antigos hebreus, dos antigos israelitas e também dos primeiros cristãos. Primeiramente, eu vou começar com o livro de Jazar ou Iachar, que é mencionado no livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 13, e em 2 Samuel, no capítulo 1, no verso 18. E também é referenciado em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 8. Pelo contexto do livro de Samuel, fica implícito que era uma coleção de poesia. Vários livros atualmente alegaram ser este livro perdido, que na verdade
verdade, está perdido. E muitos, na verdade, são cópias aí pseudo-epigráficas de falsos autores que simplesmente dizem aí ser o livro de Yashar. Mas na verdade não é, porque o livro se perdeu. Até onde se sabe, se perdeu. Além do livro de Yashar, nós também temos o livro das Guerras do Senhor, que é mencionado em Números, no capítulo 21, verso 14. O livro das Guerras do Senhor também é citado no livro de Yashar, traduzido por Moses Samuel, editado aí por J.H. Perry em 1887. No capítulo 90, no versículo 48, como sendo um registro aí colaborativo escrito por Moisés, Josué e os filhos de Israel. Outro inscrito do Antigo Testamento são as Crônicas dos Reis de Israel e as Crônicas dos Reis de Judá, que são mencionados nos livros dos Reis, em 1 Reis, no capítulo 14, verso 19 e 29. Disse que eles contam eventos durante os reinos dos reis Jeroboão de Israel e Roboão de Judá, respectivamente. As Crônicas dos Reis de Israel são novamente mencionados em 1 Reis 16, verso 20, a respeito do rei Zimri. E ambos os livros são mencionados nada menos que 30 outras vezes ao longo de 1ª e 2ª Reis. Também é referido nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento o livro de Natã, o profeta, também chamado de Natã, o profeta, e os Atos de Natã, o profeta, ou simplesmente a história do profeta Natã. Ele é referido em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 29, e também em Crônicas, no capítulo 9, no versículo 29. Além dele, nós também temos o livro de Gade, Gade o profeta, ou os Atos de Gade o profeta, que é referenciado em 1 Crônicas, no capítulo 29, no versículo 29. Também temos o livro do profeta Aias, que também é chamado de o Profecia de Aias, o Silonita, que pode ser uma referência a 1 Reis 14, verso 2 a 18, referenciado em 2 Crônicas 9, 29. No Novo Testamento, nós temos o livro de Enoque sendo citado na carta de Judas claramente aos inscritos antigos do livro de Enoque, que vai falar muito a respeito dos anjos caídos, dos demônios e também dos antigos gigantes, e que é talvez o livro mais famoso, apócrifo, conhecido até os dias de hoje e considerado um livro canon por muitos cristãos atualmente e pelo canon dos cristãos da Etiópia. O livro de Janes e Jambres, o apócrifo de Janes e Jambres, ele é citado em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 8, como Janes e Jambres aí resistiram a Moisés. Nós também temos a epístola aos Laodicenses, que é citada em Colossenses, capítulo 4, versículo 16. Também temos as 2 cartas aos Coríntios que o apóstolo Paulo escreveu, que são mencionadas nos próprios livros de Coríntios. São referidos aí em Coríntios, no capítulo 5, no verso 9. Também existe a carta de Paulo aos Efésios antes de Efésios, que é citado em Efésios 3, no verso 3, como já escrevi em poucas palavras para vós. No livro de Mateus também existe uma citação a uma profecia que fora feita a Jesus, que vai dizer a respeito das 30 moedas de prata, que vão dizer basicamente ali que uma profecia dita pelo profeta Jeremias foi dita e se cumprira essa profecia de Jeremias. Mas quando nós lemos o livro de Jeremias, não existe nenhuma profecia do livro de Jeremias falando a respeito dessa profecia. Na verdade, aí, segundo o que sabemos, na verdade se trata de um livro de Jeremias que era tido e visto na época de Jesus, porém que não foi adicionado à Bíblia, por conta de ser um livro perdido ou simplesmente que o consideravam ali um livro não canônico. Mas como é citado uma de suas profecias, ele é sim um livro canônico. Essa foi uma lista de apenas alguns livros do Antigo Testamento que são mencionados como sendo livros da Bíblia e que são mencionados pelos próprios livros que nós temos no nosso canon de 66 livros. Mas além deles, nós também temos vários outros livros, como por exemplo Judite, como Tobias, que são mencionados aí no caso no canon católico e que eram tidos como real para os antigos israelitas.
Além de todos esses livros apócrifos mencionados nas Escrituras Sagradas e que deveriam estar nas Sagradas Escrituras, eu me recordo de um versículo do livro de Apocalipse, que as pragas do livro do Apocalipse cairão sobre a cabeça daqueles que retirarem ou adicionarem alguma coisa a mais a este livro. A verdade é que retiraram muitos livros das Sagradas Escrituras. Além dos livros apócrifos, eu também não posso deixar de mencionar aqui a respeito dos livros pseudoepígrafos ou pseudoepígrafes, que são basicamente livros falsos. O termo pseudoepígrafo, basicamente pseudo, significa em grego falso, mentiroso, e epígrafe, epigrafia ou escrito, basicamente é falsa inscrição, ou seja, falsos livros. Os livros pseudo-epígrafos eram basicamente pessoas que fingiam ser um personagem bíblico e basicamente escreviam ali um livro. E basicamente acontecia isso, infelizmente, na antiguidade, e muitos livros eram tidos como falsos, como não sendo livros reais. E esses livros são chamados de pseudoepígrafos, e nós devemos tomar muito cuidado aí com tais escritos, pois na verdade não passam de um monte de mentiras. As descobertas dos manuscritos do Mar Morto nos disponibilizaram vários inscritos antigos que eram tidos como reais e como escritura sagrada para os antigos judeus essênios, e também foram encontrados ali cópias do antigo livro de Enoque, entre vários outros inscritos antigos encontrados na região, datados aí até mesmo de 300 a.C. E graças a essas descobertas nós também descobrimos a versão mais antiga do nosso cânon bíblico, que é datado de 2000 anos atrás. Escrevam nos comentários se vocês já ouviram falar a respeito do livro de Iachar, do livro dos Jubileus e do livro de Enoque, e até mesmo de 3º aos Coríntios. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o presente momento, espero que tenham gostado, e até o próximo vídeo do canal Mistérios de Elohim.